Olá, pessoal. Hoje nós vamos ver mais um tema da física, né, que é a termodinâmica, né? Aquela ciência que estuda a relação entre o calor e o trabalho produzido, né? Então, a gente pode definir como termodinâmica a área da física que investiga processos pelos quais calor se converte em trabalho ou trabalho se converte em calor, né? Isso foi muito importante historicamente, porque naquela época precisava se transformar o calor de reações químicas, né, ou de aquecimento da água, aproveitamento do vapor, aí você pode transformar calor em trabalho e trabalho em calor. Esse é o tema principal da termodinâmica, né? Então, a gente pode classificar aqui as atividades como calor, é energia térmica em trânsito entre corpos a diferentes temperaturas. Então, quando há trânsito de energia térmica, nós chamamos isso de calor. E trabalho é energia transferida entre sistemas por meio de uma força, né? Então, se você quiser fazer uma máquina que gere movimento, que é força, que envolve força, você transforma calor em trabalho, ou o trabalho pode gerar calor, né? Isso é que nós veremos daqui em diante. Bom, primeiro vamos identificar o que é energia térmica de um gás, né? Então, geralmente, a gente aproveita a energia do calor para transformar em trabalho, ou vice-versa, usando um gás, né? Que nós já estudamos um pouco de gás. As moléculas de um gás estão em constante movimentação, né? Então, esse movimento faz com que elas tenham uma energia interna, que nós chamamos de U. Essa energia interna, né, ela pode ser aproveitada fazendo com que se transforme em trabalho, né? Na prática, né, como é que se descobriu isso? Né? Através de experimentos em laboratório, fazendo atividades, que se conseguiu chegar lá, né? Hoje nós sabemos que a energia interna de um gás, né, ela pode ser calculada em função da pressão e do seu volume, né? Então, essas equações utilizam a ideia de um gás ideal. Nós vimos que para um gás ideal, pressão vezes volume é uma constante, aliás, é uma constante vezes a quantidade de mols vezes a temperatura. PV igual a nRT. Então, nesse caso, a energia interna dele, né, é 3 meios de nRT. Essa energia depende da quantidade de gás, da sua temperatura, e essa lei, através de observações de laboratório, é a chamada lei de Joule, né? Que para uma dada massa de gás perfeito, que é gás ideal, né? Aquele que não interage as moléculas uma com as outras, né? Ou seja, N é constante, a energia interna depende exclusivamente da sua temperatura absoluta. Então, se você observar essa equação aqui em cima, U é igual a 3,5 nRT, né, a única variável aqui é a temperatura, né? Então, a temperatura é que muda a energia de um gás. E por isso que um gás frio, né, um gás frio ele não vai esquentar muito. Você pode colocar a mão num gás frio, né, não vai ter muito transformação de calor. Um gás quente, por quê? Porque as moléculas estão em movimento. Isso é uma teoria que, na prática, funciona, né, e funcionou por séculos, né? Esse gás pode transformar isso em trabalho, né? Trabalho em uma transformação gasosa. O que acontece nessa transformação gasosa? Se consideramos determinada quantidade de gás contido em um cilindro provido de um êmbolo que pode deslizar sem atrito. Então, nessa figura aqui em cima, você pode ver que nós temos um gás e um êmbolo. Nós podemos aplicar uma força, né, para fora ou para dentro, comprimindo ou não comprimindo o gás, né? E o trabalho exercido por ela, se você fornecer calor a esse gás, ele vai tentar se expandir, porque as moléculas estarão em movimento cada vez maior, né? Então, empurrando o cilindro para fora. Esse trabalho é o produto da pressão pela variação de volume. Chegou-se a essa relação porque, trabalho é força vezes distância, né? T é tal, né? É a força vezes distância. O trabalho é a força multiplicado pela distância d. Mas a distância que esse cilindro se move aqui, né, é proporcional ao seu volume, né? Então, aquela área de seção transversal vezes a distância é igual ao volume. Então, nós concluímos que o trabalho para comprimir ou expandir um gás, né, é a sua pressão vezes a variação de volume, né? E esse trabalho pode vir, né? Ele pode vir através de uma mudança de quantidade de calor.
O trabalho em uma transformação gasosa, né, esse trabalho, é a área sobre o gráfico P vezes V. Então, aqui embaixo nós temos um gráfico, né? Nesse gráfico, na vertical, aparece a pressão e na horizontal a variação de volume. Como nós estamos mantendo uma pressão constante, né, o volume está variado naquele cilindro, né, no exemplo, né, se você exerce uma força ou sente uma força, há uma variação de volume. Essa área aqui, né, é a base vezes a altura, essa área desse retângulo aqui. A área vezes a base vezes a altura, a base é ΔV e a altura é P. Então, P vezes ΔV é o trabalho. Então, o trabalho de uma transformação gasosa é essa área aqui embaixo, que pode ser constante, com a pressão constante, ou pode variar, depende do caso. Okay? Aí nós chegamos à primeira lei da termodinâmica, que diz que a primeira lei da termodinâmica é uma lei de conservação da energia. E ela mostra que há uma equivalência entre o calor e o trabalho. Né? Ou seja, quanto mais você esquenta uma coisa, você pode produzir trabalho e há uma equivalência. Você está transformando um tipo de energia em outra. Esse princípio nós chamamos de princípio da conservação da energia. Né? Ele diz aqui, a primeira lei da termodinâmica, diz que a variação da energia interna de um sistema é igual à diferença entre o calor trocado pelo sistema que está envolvido e o trabalho. Né? Então, há uma equivalência entre o calor trocado e a energia, porque o calor é aquela energia térmica em movimento, e o trabalho é aquele que exerce uma força. Então, o que ele diz que não pode perder nem ganhar energia no sistema como um todo. Né? Então, essa transformação é a primeira lei da termodinâmica. Okay? Ela pode ser expressa matematicamente dessa maneira. A variação da energia interna de um gás, por exemplo, é igual à quantidade de calor fornecido menos o trabalho. Né? Então, se você tiver aqui, digamos, 100 de calor de Q, né, e tiver um trabalho tal, né, esse Tzinho aqui, chama de tal, uma letra grega, né, tiver 50, a diferença vai para a energia do gás. Então, se você fornece calor, o sistema, como você pode ver aqui nessa figura à esquerda, o sistema tem uma quantidade de energia interna, ΔU. Se você fornece calor e ele fornece trabalho, houve uma perda. Essa diferença é a energia interna do gás. Então, a diferença de energia, a energia interna de um gás é a diferença entre o calor e o trabalho. Tá? A primeira lei da termodinâmica também pode ter várias aplicações, né? A variação de energia interna de um sistema termodinâmico é o resultado do balanço energético entre o calor trocado e o trabalho envolvido na transformação. Vamos ver um exemplo, né? Se a variação de energia interna de um gás é maior que zero, né, isso significa que a temperatura vai aumentar. Então, o sistema esquenta, aquece. Se a variação de energia interna é igual a zero, né, não houve mudança da energia das moléculas em movimento, né, significa que a temperatura é constante. Então, a transformação é chamada isotérmica. Uma transformação isotérmica é aquela que a temperatura final é igual à temperatura inicial. Né? Não há mudança de temperatura. E se a variação de energia interna for menor que zero, né, então a temperatura diminuiu. Então, se a temperatura diminuiu, o sistema esfriou. Então, ao estudar essas grandezas, nós estamos estudando, na realidade, como esse gás está sendo transformado. Né? E como é que a energia transforma o trabalho e como o trabalho transforma em energia, podendo transferir parte dessa energia para a energia interna do próprio material, né? Que está sendo aquecido ou resfriado. Né? Ela pode ser também, nós podemos analisar, né, que a variação de energia interna do sistema é o resultado entre o balanço energético, entre calor e trabalho. Então, vamos ver no calor. Se um determinado sistema ou uma transformação, né, o calor é maior que zero, então, se a quantidade de calor é maior que zero, o sistema recebe calor. Por quê? Porque ele recebeu uma quantidade, ele tinha uma quantidade de energia interna, recebeu um calor, então o sistema recebe calor. Se a quantidade de calor trocado é igual a zero, o sistema não troca calor. Né? Então, não há entrada nem saída de calor. Nós chamamos disso de transformação adiabática, quando não há troca de calor.
ou seja, internamente e externamente, não há essa troca de calor, embora possa ter variações externas e internas que compensem, né? Quando a quantidade de calor é menor que zero, o sistema cede calor. Então, a quantidade de calor que vai para o sistema é negativa, quer dizer, o sistema que está jogando para o ambiente o calor, o sistema cede calor para o ambiente. E nós podemos analisar também o trabalho, né? A mesma lei da termodinâmica pode ser vista pelo conceito de trabalho. Então, se o trabalho é positivo, né? Se o trabalho é positivo, é maior que zero, né? Exercer um trabalho, para exercer esse trabalho, tem que aumentar de volume. Então, o volume aumenta do sistema. Então, o sistema realiza trabalho quando o volume aumenta. Se o trabalho é zero, né, não exerceu nenhum trabalho, o volume é o mesmo do gás, né, constante. Nós chamamos isso de transformação isocórica, né, ou isovolumétrica, onde o volume é constante. Tá? Se o trabalho é negativo, né, então o volume diminuiu. Tá? Então, o sistema recebe trabalho. Né? Então, o sistema recebe trabalho. Ao analisarmos essas transformações, existem transformações cíclicas. Uma transformação gasosa é chamada de transformação cíclica, ou um ciclo, né, de um gás, quando o estado final do gás coincide com o estado inicial. Então, nós temos aqui dois estados, A e B. Esse A, né, observe que está tudo num gráfico, onde na vertical é a pressão e na horizontal é o volume. Quando ele passa de A para B, houve uma mudança de pressão, né, e houve uma mudança de temperatura. Quando ele passa de B para A, né, houve uma mudança de pressão e de temperatura, só que ele voltou mesmo inicial. Então, houve um ciclo, né? É uma transformação cíclica do gás, que, nesse caso, essas transformações são usadas e estudadas para se aproveitar a melhor forma de transformar o calor em energia e a energia em calor. Tá? Se a transformação, observe, no primeiro caso, ΔU igual a zero, a variação de energia interna, né, não houve mudança nessa transformação cíclica. Durante o processo, a temperatura pode variar continuamente. Né? Ao retornar ao estado inicial, a temperatura final será a mesma do início. Portanto, em qualquer transformação cíclica, ΔU igual a zero, ou seja, a variação da energia interna do gás é a mesma. Então, houve uma mudança de temperatura, mudou de energia interna, mas ele voltou ao mesmo ponto. Então, a variação, ΔU, é igual a zero. Nas transformações cíclicas, né, que acontece de A para B e de B para A, em uma transformação cíclica, o trabalho é calculado pela soma algébrica dos trabalhos de todas as etapas do ciclo. Então, o trabalho total vai ser o trabalho de A para B, mais o trabalho de B para A. Tá? Embora não tenha variado a energia interna, ele pode ter exercido o trabalho, ter aproveitado essa energia em forma de trabalho. Né? Examinando um gráfico, né, nós podemos ver que de A para B há uma transformação. Podemos considerar essa transformação como dividida em duas partes. Nós vimos que a área sobre a curva corresponde ao trabalho. Então, essa parte aqui só do ciclo, né, o trabalho exercido pelo ciclo é o trabalho de A para B, mais o trabalho de B para A. Então, é a interseção dessa área, da primeira área, trabalho de A para B, que é menor que zero, e o trabalho de B para A, que é menor que zero, somando a um resíduo. Então, por exemplo, digamos, você esquenta um gás, né, ele exerce o trabalho, depois volta. Ele voltou à mesma posição para não fez nada. Na realidade, nesse meio, o gás pode produzir trabalho, né? E esse trabalho pode ser aproveitado, né? Ok? Nessas transformações cíclicas, o trabalho na transformação cíclica, ele pode ser examinado dessa maneira. Primeiro, ele pode ser um ciclo horário ou um ciclo anti-horário. No ciclo horário, observe aqui, ó, nesse primeiro gráfico aqui embaixo, nós temos as máquinas térmicas, né? O calor é convertido em trabalho. Então, uma máquina aquecida pode exercer trabalho, são as máquinas térmicas. Por quê? Porque o ciclo é a área interna do gráfico P vezes V, essa área aqui interna, nesse sentido. E lá em cima, o ciclo anti-horário, são as máquinas frigoríficas, né? onde você tem uma refrigeração. Né?
Então, você pode ter esse trabalho para comprimir um gás ou para expandir um gás, e pode utilizar isso para máquinas térmicas, né, que aquecem, né, um aquecedor, por exemplo, e máquinas frigoríficas que reduzem a temperatura. Aquela foi a primeira lei da termodinâmica. Na segunda lei da termodinâmica, ela pode ser enunciada de várias maneiras. Uma delas é: o calor não flui espontaneamente de um corpo com menor temperatura para um corpo com maior temperatura. Então, ou seja, ele nunca vai de um frio, né, para o quente, né? Sempre vai do corpo mais quente para o corpo mais frio. Essa transformação, né, essa lei, né, que vale em todos esses casos da termodinâmica, é a segunda lei da termodinâmica. Ela pode ser enunciada também no sentido de máquinas térmicas, né? É impossível que uma máquina térmica, operando em ciclo, converter integralmente calor em trabalho. Ou seja, você pode transformar o calor em trabalho, mas nunca integralmente, sempre haverá uma perda, né? Essa também é outra maneira de se enunciar a segunda lei da termodinâmica. Nós podemos ver, aplicada a máquinas térmicas, nós podemos ver que uma fonte quente, né, com a determinada temperatura, né, quando ela joga calor para um gás, por exemplo, esse ΔU aqui, que é igual a zero, está fechado, ele pode exercer trabalho e pode liberar calor para uma fonte fria. Então, você aquece, vai de uma fonte quente para uma fonte fria, você troca calor, e o trabalho exercido é a diferença de calor entre as duas fontes. Ou seja, você tem um gás, né? Você fornece calor, você está numa temperatura maior, ele fica mais quente, depois ele resfria. Então, quando ele fica mais quente, ele expande e gera um trabalho. Que trabalho é esse? O trabalho é a diferença entre o calor inicial, né, e o final. Essa diferença, Q1 menos Q2, é que vai gerar um trabalho, né? Nós podemos também ver que quando essa fonte de calor, né, passa do mais quente para o mais frio, fonte Q1 para Q2, ele tem um rendimento, né? Nem tudo vira trabalho, não é 100%. Isso é que diz a segunda lei da termodinâmica, não é 100%. Nós chamamos rendimento, né, que é essa letra que parece um Nzinho, né, é uma letra grega. O rendimento é o trabalho útil dividido pelo calor recebido. Então, qual é a relação entre o trabalho e o calor? Né, o trabalho e o calor podem ser relacionados. Como a quantidade de calor está relacionada ao trabalho, esse trabalho é Q1 menos Q2 em relação a Q1. Então, nós podemos dizer que o rendimento é 1 menos Q2 sobre Q1. Tá? Se Q2 for igual a Q1, vai dar 1 menos 1, vai dar 0, rendimento 0, né? Com a mesma temperatura, não mudou a quantidade de calor. Mas se você gera muito calor, né, você produz menos trabalho. Se você gera menos calor, você transforma parte desse calor em trabalho. Então, isso aqui é a fórmula do rendimento, no caso de máquinas, né? Existe um ciclo, né, muito importante, que é o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot é um ciclo teórico que, ao operar entre temperaturas T1 e T2, uma máquina mudando de temperatura, apresenta o máximo rendimento quando comparado a qualquer outro ciclo. É constituído por duas transformações isotérmicas alternadas e duas transformações adiabáticas. Ou seja, esse ciclo, observe que não é um ciclo, não é circular, como nós vimos em alguns casos, né? Ele é composto de 4 fases. Primeira fase, de A para B, né? De A, aqui nesse gráfico, A para B, né? Está em cima da mesma temperatura, então é uma expansão isotérmica. De B para C, uma expansão adiabática, não há troca de calor. De C para D, compressão isotérmica, quer dizer, comprime, diminui o volume, mas está a mesma temperatura. E depois, de D para A, uma compressão adiabática, uma compressão sem troca de calor. Ah, mas para que fazer esse ciclo aqui complicado? Assim, é um ciclo eficiente, né? A diferença é essa. Isso foi muito importante historicamente para a criação de motores a vapor, né? A gente também teve, em alguns casos, a gente teve máquinas como para a indústria, né? Como também no transporte, os navios utilizavam esse tipo de
de ciclo, né? Então, o ciclo de Carnot foi historicamente muito importante para a criação das primeiras máquinas térmicas eficientes, né? A gente pode representar o ciclo de Carnot dessa maneira, né? O calor trocado, no ciclo de Carnot, o calor trocado é proporcional à temperatura absoluta. Então, essa quantidade de calor que é trocado, a fonte quente com a fonte fria, é diretamente proporcional à temperatura. Se você medir a temperatura, você determina a quantidade de calor. Então, substituindo na equação, ó, que o rendimento é 1 menos Q2 sobre Q1, como Q2 vai ser K vezes T2 e Q1 vai ser K vezes T1, fórmula aqui embaixo, corta o K com K. Então, o ciclo de Carnot só depende da temperatura inicial e final, né? Então, você pode usar diferenças de temperatura para gerar trabalho, ou seja, um rendimento maior, tá? Então, essa a importância do ciclo de Carnot. E tem muitas aplicações, né? Até mesmo numa planta nuclear, né? Você aquece a água expande, gera vapor que dá pressão, né? A relação entre a temperatura de um lado e do outro faz com que haja um fluxo de vapor, e esse fluxo de vapor gira eletroímãs, né? Dínamos, para produzir eletricidade. Então, não só naquelas máquinas antigas, como um trem a vapor, por exemplo, se usa o ciclo de Carnot, mas também em máquinas modernas, como motores a diesel, né? Você tem ali o aquecimento de gás, você explode o combustível e há uma variação, uma compressão do gás, né? Às vezes você pode até só pela compressão aproveitar essa energia do gás se expandindo e produzir trabalho. Então, os motores a diesel produzem muito trabalho utilizando a relação entre pressão e volume, né? E em outros casos também, geração termoelétrica, né? Você tem, se faltar água, por exemplo, nos reservatórios, você tem que usar uma termoelétrica. Então, há uma queima de combustível, né, que expande o gás, e essa relação ela pode ser estudada em profundidade. Outra, aqui, por exemplo, nós temos uma usina termoelétrica, né? Então, é como um gerador, né? Só que você esquenta o gás, ele expande, há uma troca de energia, então você tem que usar os conceitos da termodinâmica, tanto a primeira quanto a segunda lei da termodinâmica, para poder estudar esses casos, né? Aqui, por exemplo, você tem uma usina, né? Usar o resto da cana para queimar e o gás se expandir. Então, você usa também o princípio da termodinâmica, tá? Uma usina de ciclo de gás aberto, então você joga gás ali, por exemplo, do petróleo, né? E ele pode ser aquecido e transformado em energia, no caso, energia elétrica. Bom, então nós vimos aí a importância da termodinâmica para a física e vamos analisar os principais conceitos segundo a visão da física. Qualquer conceito desse, vocês vão ver uma visão técnica, né, que é a visão específica, de casos específicos, e a visão física, que é uma visão mais geral. Ok? Vamos lá. Até mais.